Olá a todos e sejam muito bem-vindos a um vídeo que eu quero muito fazer, mas ao mesmo tempo tenho receio do resultado final, porque tenho sempre medo nestes vídeos em que eu quero muito falar de uma obra, tenho sempre medo de que o resultado final não me satisfaça e ao mesmo tempo não satisfaça quem o está a ver. Por isso, estou aqui cheia de vontade de falar sobre esta obra. Como é óbvio, vocês já perceberam de quem é, já perceberam que a minha vontade de falar sobre ela é mesmo muita, mas não sei, há sempre aquela sensação de que o resultado final não me vai satisfazer plenamente. Provavelmente vou chegar ao final deste vídeo ainda com essa sensação, mas a ver, vamos se a coisa pelo menos fica satisfatória e se eu ao final de sei lá quantos minutos este vídeo vai ter, percebo que falei de tudo, pelo menos de tudo aquilo que quis falar e consegui transmitir aí para esse lado todas as emoções que estão a borbulhar dentro de mim e que têm a ver com, mais uma vez, uma obra da Almudena Grandes. Vocês já sabem que sempre que eu venho falar desta minha deusa literária é sempre com muita paixão, é sempre com muito arrebatamento, porque é isso tudo que eu sinto quando me embrenho numa leitura dela, numa obra dela. E esta não foi exceção, foi a melhor leitura que eu fiz durante o mês de maio, ocupou-me quase o maio todo, eu comecei a lê-la no dia 2, quase mesmo no início do mês, e terminei quase no fim, ou seja, no dia 29, por isso levei 27 dias com esta obra, mas não tenho nenhum tipo de arrependimento, porque foi uma releitura, é certo que foi uma releitura, vocês sabem que eu estou a reler tudo aquilo que tenho cá em casa da Almudena Grandes e esta releitura foi, sem dúvida alguma, das mais especiais que eu já fiz até hoje. Falo-vos de Inés e la Alegria. Sim, estou a dizer-vos que a li em primeiro lugar pela primeira vez em 2013, no verão de 2013, quase 10 anos depois, voltei a Inés e la Alegria. E que satisfação, e que preenchimento, e que tudo aquilo que vocês conseguem associar a uma leitura daquelas que vos mais extasia e preenche e arrebata, tudo isso que vocês encontram numa leitura dessas, eu encontrei nesta releitura e é tudo isso que eu quero falar. E ao mesmo tempo quero falar, mas não sei muito bem como organizar-me, não sei muito bem como falar sobre tudo aquilo que quero falar. Por isso acho que vou falar daquilo que é mais fácil, dizendo-vos que, já vos disse, é uma releitura, levou-me quase o mês de maio todo a fazer, mas não me arrependo de maneira nenhuma, e esta obra é a obra que arranca esse projeto que a Almudena Grandes ainda tinha em mãos quando faleceu. Ela tinha como projeto, tinha como ideia fazer 6 obras que fossem as 6 obras de uma saga que ela intitulou como Episódios de uma Guerra Interminável, ou seja, episódios de uma guerra interminável. Era isto que estava nas mãos dela, era isto que levava a que ela demorasse tanto tempo a escrever uma obra atrás da outra, porque são verdadeiramente projetos muito ambiciosos, mas são projetos que depois, quando nós lemos, percebemos que esse tempo todo que levou a que a autora escrevesse os 5 livros, não serão 6 porque o 6º ela não conseguiu concluir, mas os 5 livros que fazem parte desta saga, nós percebemos que esse tempo todo foi mesmo muito bem preciso para que depois no final nós tivéssemos o resultado, como é o resultado desta primeira obra que está aqui e que nos explica no final, a própria autora explica-nos o porquê de lançar-se neste projeto e que este projeto, para além de tudo aquilo que era para ela, era uma homenagem muito singela que ela fazia a um dos seus autores favoritos, ao autor Benito Pérez Galdós, esse autor clássico da literatura espanhola, que ela põe em quase pé de igualdade com Miguel de Cervantes e que na sua época também ele escreveu uma saga à qual intitulou Episódios Nacionales, ou seja, episódios nacionais. Aqui temos uns episódios de uma guerra interminável, porque tudo aquilo que nós vamos encontrar nesta saga está associado à Guerra Civil Espanhola e
sobretudo à ditadura que se lhe seguiu, à ditadura de Franco, que foi até 1975. Aqui nesta obra em particular nós temos um acontecimento, porque todas as obras, e é isso também que Almudena Grande explica no final da obra, todas as obras que compõem esta saga, todas elas estão baseadas num acontecimento verídico não muito conhecido da história do século XX espanhol. É o que acontece nesta obra. Nós temos aqui um acontecimento que foi esquecido convenientemente por ambas as partes. Nós temos aqui como pano de fundo uma invasão que os republicanos exilados em França levaram a cabo com o apoio do Partido Comunista Espanhol, levaram a cabo desde França pelos Pirineus. Falamos de a invasão falhada do Val de Aran, nos Pirineus, uma invasão que tinha como propósito, como é óbvio, invadir Espanha e fazer com que toda a gente que tinha sido despesinhada e maltratada e derrotada por Franco, que visse essa invasão como uma lufada, como aquilo que era necessário para que toda a gente que estava contra a ditadura se unisse mais uma vez e invadisse Espanha e voltasse a fazer de Espanha um país livre, um país democrático e um país justo, que era tudo aquilo que aquela ditadura não era. Mas foi uma invasão falhada e que foi convenientemente esquecida por ambas as partes, como eu disse, obviamente, pela fração franquista, porque foi apanhada de surpresa por esta invasão, e também pelos comunistas que estavam no exílio em França, porque foi uma invasão falhada muito devido a conflitos internos, ou seja, devido a conflitos dentro do próprio partido e dentro do partido e mais relacionado com algumas personalidades influentes no partido e que estão aqui muito bem representadas nesta obra. Nós temos então esse pano de fundo, que é o acontecimento verídico, e temos uma obra que está dividida em 7 partes. 4 delas são partes associadas às personagens fictícias e 3 delas, como nós vemos aqui no índice, 3 delas cujo título aparece entre parênteses, 3 dessas partes que estão associadas então ao Partido Comunista Espanhol, a tudo aquilo que esteve por trás veridicamente das personagens, das pessoas que estiveram por trás daquela invasão falhada, e vamos percebendo também os meandros do Partido Comunista, de personalidades tão famosas como La Passionaria ou como outros como Jesús Monzón, e personalidades do Partido Comunista Espanhol, e que estão aqui muito bem retratadas nessas 3 partes que nos aparecem entre parênteses e que vão intercalando as partes fictícias. Porque uma das coisas que verdadeiramente Almudena Grandes quer nesta saga é juntar as duas histórias, juntar a história com H maiúsculo e juntar a história com o H minúsculo, e juntar então personagens verídicas, personalidades verídicas com personagens fictícias, com personagens que ela inventa, mas que em uma outra situação se junta às personagens verídicas de uma forma muito, muito verosímil, e que nós papamos facilmente e sem questionar que aquilo possa parecer forçado. É isso que temos aqui então. Temos uma obra com mais de 160 páginas, uma obra à Almudena Grandes, uma obra tipicamente dela, uma obra densa, uma obra exigente, uma obra que não é fácil de ler, que é preciso estar muito atento, que é preciso ter um jogo de cintura e um jogo mental que eu já tenho, porque já conheço muito bem a autora, mas que quem entra pela primeira vez no mundo dela pode sentir algumas dificuldades. Por isso, é uma obra plenamente típica da Almudena Grandes, com essa exigência, com essa densidade e com aquilo que eu acho que ela fazia como poucas pessoas fazem, que é juntar o conhecimento que ela tem das relações humanas, ou que ela tinha das relações humanas, com o pendor histórico, que era e que é
comparando tudo aquilo que eu já li dela, aquilo que mais me agrada, aquilo que mais me satisfaz, essa parte da contextualização histórica associada à criação de personagens e de relações humanas que nos preenchem até ao mais profundo do nosso ser. Eu tinha aqui até ali aquela parte do nosso âmago mais profundo, é mesmo isso que nós temos aqui. Porque, como vocês percebem pelo título, a grande protagonista desta obra é Inês. A Inês, que é uma jovem mulher que provém e descende de uma família da burguesia alta madrilenha, uma família muito bem posicionada na sociedade de Madrid dos anos 30, uma família que é mais nacionalista, que nós percebemos que à partida quase todos os seus elementos, havendo a guerra como houve, iriam apoiar Franco, mas temos esta Inês que por circunstâncias da vida se vê sozinha em Madrid e se vê arrebatada e apaixonada por todos os ideais republicanos, ideais esses que ela abraça sem qualquer tipo de pudor, abraça com um entusiasmo sem limites e que vai fazer com que no final da guerra ela sofra por causa disso, ela se veja presa e só se veja libertada por causa da influência do seu irmão mais velho, que tem uma posição bem confortável no regime de Franco e que a tira da prisão para fazer dela na mesma uma prisioneira. Não está numa prisão, não está por trás de barras de ferro, mas continua prisioneira, primeiro num convento e depois na casa do irmão. Casa do irmão essa, que fica muito perto dos Pirineus. E é aí que a Inês, numa determinada noite, ouvindo clandestinamente a rádio, se dá conta dessa invasão que vai acontecer no Vale de Arán, e então consegue fazer tudo para fugir da casa do irmão, levando consigo apenas um cavalo, uma pistola, algum dinheiro e uma caixa de chapéus cheinha de rosquias, de 5 quilos de rosquias, que ela quer levar aos guerrilheiros que invadiram Espanha. Esses guerrilheiros, esses camaradas, esses companheiros de luta, esses companheiros de ideais que ela quer à viva força, aos quais ela quer juntar-se, e vai juntar-se levando nada mais nada menos do que isso e toda uma panóplia de sonhos dos quais ela nunca desistiu e que ela sabe que comunga com esses guerrilheiros. E é a partir daí que a trama começa. A partir do momento em que a Inês se junta aos guerrilheiros, se junta aos invasores, nós vamos ter uma trama apaixonante, como só a Modena Grandes sabe fazer. Ela sabia, como ninguém, urdir estas tramas apaixonantes, repletas de personagens que nos conquistam logo à partida, personagens cheias de garra, personagens intensas como esta Inês, personagens intensas como o par de Inês, ou seja, nós vamos ter Inês a juntar-se a estes guerrilheiros e a apaixonar-se fervorosamente por um capitão, pelo Capitán Galán, que vai ser o grande amor da vida dela e que ela vai conhecer nestas circunstâncias estas que fazem com que estes amores ainda fervilhem de forma mais apaixonante, de forma mais intensa, e vamos ter, para além de tudo aquilo que vocês têm, de uma contextualização histórica que nos faz perceber muito bem o que foi a Guerra Civil, aquilo que desabou para a parte dos republicanos desta mesma guerra civil, todas essas consequências nefastas de todos aqueles que felizmente conseguiram fugir, mas que se exilaram em França e sofreram horrores em campos de concentração, de trabalhos forçados, como aconteceu com este Galán e com outras personagens, com outros guerrilheiros companheiros, que com ele se juntam a esta invasão, uma invasão que nós já sabemos à partida que vai ser fracassada, que aconteceu em outubro de 1944, mas que é o pano, como eu já disse, o ponto de partida para uma trama apaixonante, arrebatadora, cheia de personagens maravilhosas, inesquecíveis, intensas, como esta Inês,
como este galã e como todo um leque de homens e de mulheres que nunca desistiram dos seus sonhos, que nunca desistiram daqueles ideais que queriam à viva força ver implantados numa Espanha livre, numa Espanha democrática, numa Espanha justa, numa Espanha onde toda a gente poderia, em comunhão, lutar pelo bem comum. Eram estes ideais que nós sabemos que à partida são os ideais mais socialistas, mais comunistas, sabemos que às vezes e que muitas vezes acabaram em ditadura, mas que são ideais puros. Nós vemos a pureza desses ideais nestas personagens e percebemos perfeitamente que havia um sonho lindíssimo por detrás desses ideais, sonho esse que foi barbaramente interrompido pela Guerra Civil e pela consequente ditadura de Franco. Temos tudo isto muito bem urdido nesta trama que Almudena Grandes mais uma vez demonstra saber fazer como poucos sabem. É isto que me apaixona nela, é esta contextualização histórica, é eu saber mais daquilo que foi a história do século XX, espanhol é certo, mas que também nós perfeitamente podemos levar para o nosso país, para outros espaços europeus. É esta contextualização histórica que me faz sempre querer saber mais e mais e mais, que é de veras apaixonante, aliada e associada a um lado fictício, a personagens arrebatadoras, intensas, eu estou sempre a repetir, mas é verdade, cheinhas de garra, que dando o corpo ao manifesto de uma forma mais direta ou menos indireta, lutando de forma mais direta ou menos indireta, como estes homens e estas mulheres que muitas vezes ficavam na retaguarda, todos eles são merecedores do nosso entusiasmo, do nosso apoio, do nosso amor, do nosso deleite, do nosso arrebatamento. É isto tudo que está aqui dentro. E eu não sei, não consigo dizê-lo melhor. É maravilhoso e eu só espero e rezo e torço todos os dedinhos que tenho no corpo para que a Porto Editora, que já editou o volume 4 e 5 desta saga, recue e agora edite os outros 3 volumes, os primeiros 3 volumes, começando, por que não, por este Inés e la Alegria. Foi uma satisfação e uma emoção indescritíveis aquilo que me acompanhou ao longo desta leitura e que só lhe faltou um pequeno pormenor, só lhe faltou chegar ao final e poder lambuzar-me com umas rosquilhas como aquelas que a Inês tantas vezes fez para estes guerrilheiros e que continuou a fazer ao longo da sua vida essa dedicada ao seu galã, aos seus filhos, aos seus ideais, aos seus sonhos e à sua cozinha, à sua arte de cozinhar, que fez dela la cocinera destes todos guerrilheiros e que fez com que todos eles, mesmo depois de um dia horrível de luta armada, conseguissem ter um sorriso nos lábios no final e aquele brilhinho nos olhos que faz com que nós percebamos que quando estamos fora e comemos comida do nosso país, ela sabe como nunca. E é isso que também nós temos aqui. Olhem, acho que já falei tudo aquilo que tinha que falar. Adorei esta obra, foi um 10 em 10, adorei, adorei, adorei. Gostei ainda mais do que a leitura inicial. E só recomendo a quem conseguir ler em espanhol ou noutra língua e só faço figas e peço para vocês também fazerem para que esta obra rapidamente chegue ao público português, porque é uma obra apaixonante, do melhor que há, magistral e que vai deixar aquele quentinho na vossa vida. E se vocês a lerem e gostarem tanto dela como eu acho que vão gostar, nunca mais se vão esquecer desta Inês e de todas as personagens que habitam esta trama, ok? É do melhor que há e eu tinha mesmo que fazer este vídeo, por muito que eu saiba que é uma obra que não está traduzida para português e que faz com que, obviamente, algumas pessoas não vejam este vídeo. Mas acreditem, vale mesmo a pena vocês fazerem um esforço de ler esta obra noutra língua na qual se sintam à vontade enquanto ela não estiver disponível em português, ok?
um beijinho muito grande, obrigada por terem visto este vídeo e digam-me agora aí em baixo nos comentários se valeu a pena vê-lo até ao fim e se vocês ficaram com aquele gostinho que faz com que se queira à viva força ler uma obra tão boa como esta. Beijinhos!